Olá, querido ouvinte, segunda-feira, 10 horas da manhã, é o nosso tempo, o nosso encontro com um novo olhar para a vida, apesar do pensamento sistêmico. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, que é um grande terapeuta, um grande psicanalista, um grande constelador familiar, René Schubert. Schubert fala? Schubert. René, bem-vindo, meu amigo. E além de tudo, um grande amigo meu. A gente adora trocar ideias, né, René? Pensamentos. E vamos trazer um pouco desse conhecimento para você hoje aqui. Então, primeiro, boas-vindas. Queria que você se apresentasse para as pessoas. Agradeço, Jardel. É um prazer estar aqui no seu programa para debatermos sobre temas relevantes aí no meio terapêutico da saúde mental. Sempre importante, e com você a gente já faz live faz alguns anos, né? Então, trazendo sempre temas que possam levar as pessoas a um outro lugar, como nos ensinou o nosso professor Bert Hellinger, né? Talvez uma ampliação de consciência. Fala um pouco da sua trajetória, René. Sim, eu sou formado em psicologia, atuo, né, com crianças e adultos, e também tenho especializações voltadas aí para psicanálise, as terapias integrativas, entre elas, como o Jardel falou, a constelação familiar. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco da infância, né, a infância e o mundo adulto. Com certeza. Eu gostaria também de convidar vocês para acompanharem este programa no YouTube, pessoal. Nós estamos no YouTube ao vivo. Para isso, vocês entrem no YouTube e digitem Vibe Mundial, vai abrir um canal, e vocês isso, chega um pouquinho mais perto, e vocês procurem uma transmissão ao vivo. Eu gostaria de dizer também que este programa é patrocinado pela Clínica Sintoniza. Você conhece a Clínica Sintoniza? Uma clínica virtual de terapias holísticas integrativas que reúne terapeutas especializados em diferentes áreas do cuidado físico, emocional, energético e espiritual. O objetivo é tornar o bem-estar acessível com atendimentos online, sempre com valor social. Aqui você encontra opções como constelação familiar, psicanálise, mesas radiônicas e biomagnéticas, terapia da prosperidade, tarô terapêutico, harmonização de chakras, equilíbrio energético para pets e muito mais. Cada terapeuta da Sintoniza traz sua experiência única para ajudar você a alcançar equilíbrio, clareza e transformação. Contamos com psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, terapeutas vibracionais, oraculistas, cursos, vivências, entre outros. Quer conhecer mais? Acesse o site sintonizaterapias.com e siga o Instagram Sintoniza no Ar. Descubra como podemos apoiar sua jornada de autoconhecimento e bem-estar. Clínica Sintoniza, olha que bacana, pessoal, esse tanto de terapia há valores sociais, então vale a pena você visitar @Sintoniza no Ar. Então agora podemos começar nosso programa, René, falando sobre um tema muito importante que veio à tona recentemente através do influenciador Felca, que fez um vídeo no YouTube que viralizou. Já são milhões de acessos, trazendo o quê? Este tema que usa esse nome, né? Adultização, que nada mais é do que colocar a criança num lugar de adulto, num lugar que não é dela. E isso traz um grande preço. É sobre isso que a gente vai comentar hoje, a partir da teoria sistêmica. Então, René, para a gente começar, adultização, qual que é o peso disso para você? Nós percebemos que, lógico, muito bom a denúncia, né, feita aí pelo influenciador Felca, muito importante, mas nós já percebemos esse movimento há muito tempo, né? Os terapeutas, quem trabalha com famílias, o ambiente da internet ele tem perigos, né? Inclusive sobre isso, Jardel e eu falamos, acredito que ano passado, né, os perigos da internet. E um dos perigos é exatamente a linguagem utilizada na internet. Se nós pararmos para pensar uma criança, e quando eu falo criança, é um ser ainda imaturo, ele tem uma linguagem que é a linguagem da ternura, que é a linguagem do afeto. Ele não tem uma linguagem erotizada, sexualizada. E a linguagem do adulto, ou melhor dizendo, na internet, a linguagem do consumismo,
vai levar para uma sexualização, vai levar para uma erotização, ou seja, a adultecer a ingenuidade, a infância. Isso é muito perigoso. E você sabe o que o seu filho está acessando, como ele está acessando e com quem ele está falando em suas várias redes sociais, por exemplo? É importante que os pais tenham essa noção, né, de que o mundo mudou. Estamos em uma outra geração. A internet, na época que vocês pais eram crianças, ela era muito diferente do que é hoje. Na verdade, possivelmente nem existia, né, dependendo da idade de quem a gente está falando aqui. E hoje os perigos, eles podem estar dentro da sua casa. O seu filho, ele pode estar sendo abusado neste momento através da internet. Ele pode estar sendo assediado, ele pode estar sofrendo de maneira intensa aí no quarto dele ao seu lado e você não tem nem noção. E às vezes a pessoa coloca como escudo a ignorância, né? Ah, mas eu não entendo nada, eu não sei o que é internet, eu não sei o que é Discord. Então vai precisar saber. Você vai precisar aprender o que é Discord, se você não sabe o que é Discord. Porque o Discord, para quem não sabe, é uma das maiores fontes de abusos, vem através deste programa. Nada mais é do que uma espécie de WhatsApp mais voltado para jogos, para games. E muito abuso acontece por lá, né, René? Inclusive, né, você menciona o Discord, a gente, depois da denúncia do Felca, começaram a surgir várias denúncias em cima de uma outra plataforma, muito utilizada por crianças, que é o Roblox, né, isso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ou seja, é uma plataforma realmente voltada para crianças, para brincadeiras, só que existem pessoas que utilizam essa plataforma para outros fins. Então, como o Jardel acabou de falar, é muito importante que o pai, a mãe, se informe sobre onde a criança está navegando e navegue junto. Se interesse por isso exatamente para poder fazer uma orientação e uma proteção da infância. Porque a infância é sim ingênua, ela é sim facilmente manipulável. E esse é o recado que nós estamos dando aqui, né? Quer dizer, a adultização é você pegar uma criança e você começar a usar uma linguagem que a criança não tem maturidade e, por sua impulsividade, por sua ingenuidade, ela vai acessar isso e ela vai seguir isso. Muitas vezes uma criança, como o Jardel falou, que está sofrendo um assédio, que está sofrendo um cyberbullying, que está sofrendo ameaças, não vai falar para o pai e para a mãe. Ela vai manifestar sintomas, mas ela não vai falar porque ela vai ficar com medo das ameaças, daquilo que é dito. E muitas vezes os pais falam, não, mas a criança ela tá segura dentro do quarto dela. Só que hoje em dia a internet ela entra dentro da sua casa, né? Então, a partir do momento que você abre aquele Windows, aquela janela, as coisas entram para dentro de casa. E a criança não tem o mesmo filtro que de repente o Jardel, eu, que somos de uma outra geração e que vimos, né, a internet vindo e desenvolvemos talvez algumas formas de defesa, de proteção. Nem todas, né? Porque a gente cai em golpe também, né, Jardel? Sim, quer dizer, se a gente cai, imagina uma criança, um jovem. Sim, é uma das questões mais sérias, né, quando a gente pensa em adultização, ao meu ver, é a infância que está sendo roubada daquela criança. Por quê? Porque o tempo não volta. Então uma criança que se torna adulta cedo, ela está perdendo esses valiosos anos e que ela deveria estar aprendendo coisas, vivenciando experiências na medida certa para construir esse ego adulto. E uma infância que está sendo roubada deixa danos irreparáveis neste adulto. Comenta um pouco sobre isso, René. Exatamente porque a internet ela é uma linguagem, né? E essa linguagem, ela muitas vezes ela é absorvida pela criança como uma verdade absoluta, né? Então, eu vou fazer uma brincadeira à parte, né? Mas para muitos jovens, o ChatGPT hoje é como se fosse um deus, né? Como se fosse um mestre. O que ele fala, está falado.
E esse é o perigo, porque nós passamos por um processo com os nossos professores presenciais na faculdade, onde a gente aprendeu a questionar certas coisas, né, a separar uma coisa da outra, fazer diferenciações. Hoje em dia, muitas vezes, se toma aquele material que vem, se consome aquele material como um sanduíche, como uma fast food. Eu brinco que é um fast knowledge, quer dizer, o saber já está pronto, você não precisa questionar. E você o consome. E muitas vezes você reproduz, você replica, você compartilha. E nisso a verdade já está pronta. Quem está questionando isso? Aí vem o Jardel questionar, vou eu questionar. E muitas vezes não há espaço para esse questionamento, porque o saber já está lá colocado, ele já está lá fixado. Eu vou dar um exemplo de um case, tá, Jardel? Sim. Que aconteceu há alguns anos atrás. A gente está falando de um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro, né? E um fenômeno mundial que afeta pais e filhos. Então eu tive uma jovem que me mostrou o canal dela no YouTube. E no canal dela, ela tem 12 anos, ela estava dançando uma dança, né? Sensual, né? Estava, inclusive, uma música conhecida, né? E aí eu fiquei ressabiado, né, com aquilo, e fui olhar os comentários. Naquela época o YouTube ainda não tinha feito um filtro dos comentários. E eu chamei a mãe para dentro da sala. Quem filmou a filha dançando foi a mãe. A mãe filmou a filha dançando. Porque a menina dança bem, a mãe pensou, que bonitinha, ela tá dançando e tal. E aí eu fui mostrar os comentários e a mãe ficou chocada. Sim. E eu falei, infelizmente, por mais que a mãe quisesse, né, destacar a filha, incentivar a filha, naquele meio estava sendo inadequado. A filha estava recebendo comentários chulos, sexualizados, e a mãe falava, não era isso que eu queria. Eu falei, bom, na hora que a gente coloca na internet, a gente não sabe para onde isso vai. E existem pessoas mal intencionadas utilizando as redes, né? Então ela retirou o vídeo, né? E nós conversamos várias vezes sobre isso. Só para falar de um case que, assim, essa mãe não foi mal intencionada, essa menina não estava mal intencionada, elas estavam dentro do trend da cultura, era uma tendência, ela estava dançando uma música conhecida. Só que aquilo estava indo para um lugar muito perigoso para esta menina, para esta família. Então foi uma coisa bem pontual. Na hora que eu falei para a mãe falou, eu não imaginava. E foi exatamente isso que o Felca fez. Quando ele fez a denúncia, a gente olhou e falou, nossa, mas está assim? Isso. A gente não imagina. Sim, ganhou uma proporção gigantesca. Sim. E nós precisamos trabalhar com quem? Com o núcleo formador, pai e mãe, vô e vó, tio e tia, né, os responsáveis por aquela criança, que pode muitas vezes olhar uma coisa na internet e falar, será que isso é adequado para o meu filho de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Isso sem falar que a gente ainda não falou da questão da violência, né, de alguns videogames, de alguns jogos, que inclusive entra também na violência sexual, né? Então, tudo isso são fatores de adultização. Quer dizer, na hora que a criança acessa a internet, às vezes o joguinho que ela está jogando é até um joguinho inocente. Só que no meio aparece uma propaganda. Isso. Uma propaganda de cerveja, uma propaganda de dança. E aí, como que a criança está vendo isso? O que a criança está compreendendo disso? E muitas vezes a criança vai simplesmente reproduzir. E aí, de repente, seu filho ou sua filha está falando um palavrão ou uma palavra inadequada, aí você fala, da onde ela aprendeu isso? Porque aqui em casa nós não utilizamos essa linguagem. Sim, ela veio de repente de outro meio, da janela da internet para dentro da sua casa. É isso aí, quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui neste programa, estou acompanhando aqui o chat do YouTube. Vocês podem acessar neste momento o programa YouTube, digitar Vibe Mundial FM, e vocês conseguem entrar e ver a gente aqui e interagir com a gente no chat. Falando agora da questão sistêmica, Renê, eu acredito que a gente possa apontar a questão da hierarquia. Os pais precisam ser pais, e os pais têm que ter esse pulso firme com relação aos filhos. Então não tem essa do filho não querer, ou o filho querer algo que não condiz com aquilo que o pai sabe que é melhor para ele. Por exemplo, eu falo pro meu filho porque
que ele tá ficando até muito tarde no celular, mas ele não me respeita porque ele fala que tem que ficar no celular. Ele não tem querer, né, Ana? Porque ele é filho, ele está sob seus cuidados e a responsabilidade é sua. Então muitos pais perdem essas rédeas e isso se torna muito crítico, né, Renan? Exato, né? Você pega esse exemplo da hierarquia, né, da precedência, e na psicanálise a gente fala, né, quem traduz a realidade para uma criança é o adulto que faz o contorno dessa realidade, e exatamente esse é o papel, né, do Jardel, meu, do papai, da mamãe. Quer dizer, como a gente está contornando a realidade hoje, a realidade, a linguagem é a internet. Nós não estamos falando aqui de tirar a internet, tirar o aparelho, não, mas como que nós estamos apresentando esse mundo, essa linguagem para a criança, e que tipo de orientação, como nós estamos pautando esse tema para a criança. Então sim, hoje em dia a gente fala da importância de limites e fronteiras. Sim, é importante a criança ter acesso a isso. Muitas vezes ela vai receber trabalhos da escola pelo e-mail, vai receber pelo WhatsApp, né? Mas o pai e a mãe têm acesso ao material, muitas vezes vão fazer orientação, vão conversar com a criança, e exatamente isso aparece naquele seriado, né, Jardel, o Adolescência. A Adolescência, que é fantástico. Que num determinado momento a mãe vira pro pai e os dois se sentem muito culpados e eles questionam onde a gente falhou. E o pai fala, ele ficava até tarde lá, mas eu não entendo daquilo. Quer dizer, não eram pais maus. Sim, não. Eram pais que não sabiam o que estava acontecendo naquele quarto, isso, com aquele jovem, o que ele estava acessando, o que ele estava respondendo, e muitas vezes não podiam, então, bater um papo, conversar, né? Que é uma das coisas que a gente tem feito muito nas escolas. Fora o conteúdo, né, acadêmico, a gente tem feito rodas de conversa. Quer dizer, vamos conversar sobre coisas, por exemplo, os conflitos que estão acontecendo no mundo, os conflitos étnicos, a internet, a pornografia, tema muito importante. A pornografia hoje, ela, infelizmente, não é uma coisa adulta. E eu estou trazendo para cá porque tem a ver com a adultização. Hoje em dia, crianças de 9 anos têm acesso a um material extremamente violento, inadequado. E isso vai mudar o quê? A configuração neurológica e afetiva relacional dessa criança. Ela vai olhar aquilo e vai falar, bom, isso é a verdade. É assim que funciona. E se vocês já acessaram esse conteúdo, né, que é muito fácil de acessar, vocês sabem que é um conteúdo fake, né, uma fantasia, são atores, só que de certa forma misógina, de certa forma distorcendo o que é uma relação afetiva. Aliás, não estamos falando aqui de amor, estamos falando de ato sexual, e às vezes um ato sexual nem sempre consentido. Que imagem esta criança vai ter, esse jovem vai ter desse tipo de conteúdo? Né? Isso é um tema importante? Sim, é um tema da adultização, e é um problema que as escolas têm tido, né? De crianças muito jovens acessando esse material e compartilhando nos grupos de WhatsApp, e às vezes até dentro do Meet da escola. Né? Logicamente os professores estão atentos, tal, só que aquela coisa, não basta só a escola ter o cuidado. Isso tem que começar lá com o papai e mamãe, escola, psicólogos, sociedade. Todos nós somos uma rede de proteção à infância para tomar cuidado, porque isso já é um fato, isso já acontece. Nós temos que, de certa forma, correr atrás, né? Porque a coisa já está acontecendo. Como podemos prevenir, como podemos tomar atitudes ativas e de prevenção para que essa criança não sofra traumas, não sofra perseguição, ameaça, assédio com esse conteúdo que está na internet. Muito bem lembrado, o seriado Adolescência, a gente recomenda para vocês compreenderem também esse tema. Esse seriado muito impactante, e tem uma cena também que o pai fala, né? Mas eu nunca bati nele, eu nunca, porque o pai apanhou do pai, porém, mesmo sem bater, ele era violento. E aí o seriado traz essa visão muito profunda do que é uma violência sem toque físico,
que é tão ou às vezes até mais destruidora do que uma violência com toque físico, né, René? Nós falamos, né, dentro da psicologia das formas de abuso, né? Então temos abuso moral, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, né? E essas formas de abuso, dependendo do teu nível de maturidade, você consegue lidar com isso, você consegue blindar isso ou não. Então, por exemplo, se hoje eu, junto com meu amigo Jardel, faço uma piada e essa piada é de baixo calão ou inadequada, o Jardel tem ferramentas psicológicas, relacionais, para de repente dar um chega para lá no René, falar, escuta, você tá pegando pesado, o que é isso? Fazer uma brincadeira dessa, quer dizer, ele pode se defender como adulto. Agora, e uma criança? E uma criança que é chacotada, e uma criança que é, né, diminuída às vezes até pelo tamanho físico do adulto ou da representatividade que aquele adulto ou aquele avatar tem na mídia social. A criança olha para aquilo e fala, não posso fazer nada. Aquele avatar falou que ele vai fazer isso, aquilo com meu papai, com a minha mamãe, com a minha família, então é melhor eu obedecer. E nós estamos falando de crianças que se machucam porque receberam mensagens vindas, né, de certas mídias sociais. Então, estamos falando também, a gente está em setembro, né, Jardel? Sim, setembro amarelo. Também falando de setembro amarelo, de como isso está afetando crianças, jovens, no sentido de, às vezes, comandos inadequados que levam a criança a se machucar, a sofrer lesões. E aí vocês falam, mas também, por que a criança vai fazer aquilo? A criança está sob o domínio, né, de uma pessoa, de um grupo, está sendo manipulada. E isso é muito perigoso, né? E sim, se você não tem maturidade, isso vai acontecer com você, né? Você até utilizou naquela live que a gente fez, Jardel, o termo, né, sequestro virtual. Uhum. Né? E sim, é como se a criança, o jovem, fosse sequestrado afetivamente. Sim. E não consegue lidar com aquela situação, e não consegue falar para o papai, para a mamãe, não consegue falar para o terapeuta, para o professor, e começa a seguir comandos que são perigosos para ele e para a comunidade. Sim. Estamos chegando no final do programa, que pena, né? Teríamos muito mais a falar deste assunto. Eu queria também indicar um outro seriado que é o 13 Razões. Uhum. Eu não sei como está em português, mas é 13 Reasons Why em inglês. Você sabe como que é a tradução ou não? Eu acho que 13 Razões. 13 Razões. É fantástico, né? Dando um pequeno spoiler para vocês, né? A garota se suicida e ela tem 13 motivos para isso. Então ela manda 13 gravações. Então são 13 capítulos, a gente vai vendo cada um dos motivos. E é muito forte. E mostra, inclusive, bullying, abusos, uma escola adoecida e por aí vai. Vale muito a pena ver esse seriado também. Vamos finalizando então agradecendo ao nosso patrocinador, Sintoniza, tá? A Sintoniza é uma clínica virtual de terapias holísticas e integrativas que reúne terapeutas especializados em diferentes áreas do cuidado físico, emocional, energético e espiritual. O objetivo é tornar o bem-estar acessível com atendimentos online, sempre com valor social. Aqui você encontra opções como constelação familiar, psicanálise, mesas radiônicas e biomagnéticas, terapia da prosperidade, tarô terapêutico, harmonização de chakras, equilíbrio energético para pets e muito mais. Cada terapeuta da Sintoniza traz sua experiência única para ajudar você a alcançar equilíbrio, clareza e transformação. Contamos com psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, terapeutas vibracionais, oraculistas, cursos, vivências e mais. Quer conhecer? Acesse sintonizaterapias.com e o Instagram @sintonizanoar. Muito interessante, valores sociais, vale a pena você clicar, né, você digitar lá Sintoniza no Ar no Instagram e conhecer. E vamos deixar aqui uma palavra final para você, né? A minha palavra final para você é: cuide do seu filho. Nós sabemos pela teoria sistêmica que todos os filhos são bons e os pais também. Então você que está assistindo o nosso programa, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa especial e você faz tudo o que você pode para criar o seu filho da melhor maneira possível. A gente sabe disso. Agora fica aí essa responsabilidade. O seu filho faz tudo por você.
se você incentivá-lo a este caminho da adultização, se ele vê que ele está te agradando, fazendo isso, ele vai trilhar por amor a você, e isso aumenta a sua responsabilidade. Renê, suas palavras finais para os pais que nos assistem. Ok, eu tenho trabalhado isso em alguns livros, né? E se vocês procurarem, por exemplo, a gente tem uma coleção chamada Orientação Familiar, onde a gente trabalha, entre outros, isso que o Jardel está falando. A importância do pai ser uma porta, o pai e a mãe, né? Ser uma porta de conscientização, né? E sim, tentar encontrar uma forma de falar com essa criança, com esse jovem, através dos professores, através dos colegas, mas tentar manter um papo aberto, uma troca, que ele tenha consciência, porque os perigos estão aí, para o Jardel, para mim, para o seu filho. Então o que nós fazemos é um trabalho de conscientização, para que o pai possa ter o melhor acesso à criança e a criança o melhor acesso aos seus pais. Renê, quem quiser seguir o seu trabalho, como que faz? Vocês podem encontrar muito dos meus materiais, livros, tal, no Instagram, @psy_talks, ou então até pelo meu site reneschuber.com.br. Muito bom. Para entrar em contato comigo, com o Instituto Estevão, o WhatsApp é 19 98308 4331. Vou falar devagar, novamente, 19 98308 4331, ou pelo Instagram jardel.institutoestevão. Aqui nós temos diversos cursos, temos também formações terapêuticas e até viagem para o Egito. Vem que você vai gostar. Renê, é uma grande alegria ter você por aqui. A gente se despede e deseja para as pessoas uma ótima semana, né, Renê? Uma ótima semana para você. Beijos. Tchau, tchau, pessoal.